Gente, boa noite. Bem-vindos a mais essa aula do MBA de Óleo e Gás, essa aula extra que a gente vai falar sobre pandemia e relações internacionais. Essa aula tem uma característica diferente, né, desses webinários todos que a gente tem participado aí, 300 webinários por dia. Na verdade, trata-se de uma aula, né, do MBA de Óleo e Gás da FGV, que foi expandida para convidados, para os mantenedores, outros alunos que eu tenho em outras instituições, para os alunos do Guilherme em São Paulo também. E eu queria só apresentar o Guilherme. O Guilherme é cientista político, professor da EAESP, um amigo muito querido também, que a gente já escreveu alguns artigos juntos. E eu trouxe o Guilherme aqui no curso do MBA em Óleo e Gás para a gente falar de relações internacionais nessa pandemia, né? A gente tem visto aí um posicionamento do Brasil um pouco estranho, né, em como lidar com essa questão sanitária hoje, né? Esse acontecimento histórico tão importante que a gente está passando por, eu não diria que é uma ruptura, né, mas uma aceleração de tendências que já estavam postas, né, e que estão se acelerando de uma forma muito rápida. E a gente, dentro desse acontecimento histórico para o setor de óleo e gás, muito importante, né, a gente viu um derretimento dos preços, a gente viu um colapso da demanda, a gente viu um setor todo se desmontar e começar a ser montado novamente de uma forma bem devagarinho, né? A gente tem aí uma crise dentro de crises simultâneas, e hoje saiu um reporte do Banco Mundial com uma análise de que uma projeção do PIB mundial de menos 5% e do PIB brasileiro de menos 8% para 2020. Essa é a previsão. E um PIB brasileiro de mais 2% para 2021. Esse foi o relatório de hoje do Banco Mundial. Eu não quero me ater, vou deixar isso para o Guilherme colocar, e depois das colocações dele a gente faz uma sessão de bate-papo aqui de perguntas e respostas. Guilherme, por favor, com você. Fernanda, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando para a turma do MBA de Óleo e Gás e para todos os convidados. É um tema difícil, é um tema sobre o qual eu já venho falando há algum tempo, desde que a pandemia virou pandemia, né? Desde que a crise sanitária se transformou oficialmente numa pandemia, em meados de março. A gente vem refletindo muito sobre o que está acontecendo, sobre a realidade do mundo que se transforma de maneira cada vez mais acelerada e aquilo que pode acontecer com o fim da pandemia, que eu vou falar um pouco de presente, mas também um pouco de futuro. E, claro, fazendo aqui ressalvas óbvias, eu não tenho bola de cristal, não sou futurólogo, então tudo aqui que tiver dentro dessa conversa é meramente especulativo, mas são hipóteses que eu acho interessante a gente pensar, dadas as tendências que se colocam nos dias de hoje, enfim, e que, como você mesma falou, tendem a se acelerar nesse processo que a gente está acompanhando. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, dentro desse quadro super crítico, dramático, angustiante da pandemia, é que a pandemia ela impacta as relações internacionais e as relações dentro dos próprios países de duas maneiras diferentes. Você tem impactos que são, de fato, rupturas. Então, é possível, como muita gente vem falando, de pensar o mundo pré-pandemia e pós-pandemia. Seriam mundos, vamos dizer, consideravelmente distintos em várias questões. Então, existe o aspecto da ruptura, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho. E existe o aspecto daquilo que se intensifica ou acelera nesse processo. Tendências que já estavam aí e que não vão fazer guinadas de 180 graus, mas vão aumentar a velocidade nesse processo. Coisas que a gente pode identificar no presente, mas que também nos servem para pensar o futuro de curto, médio ou longo prazo. Bom, então eu queria começar falando um pouco dos efeitos imediatos da pandemia
e das reações imediatas a ela na comunidade internacional, dentro de alguns países, que tipo de implicações isso trouxe. E aí, pouco a pouco, eu vou construindo meu argumento de maneira um pouco mais concatenada. Claro, eu não quero aqui soar extremamente pessimista. A fala é pessimista porque a situação é negativa, de uma maneira geral, mas eu vou tentar, e principalmente no debate com os participantes, eu vou tentar trazer algumas leituras mais otimistas também sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. Bom, acho que a primeira coisa que eu sempre venho dizendo a respeito da pandemia é que, diante da sua eclosão, e isso eu estou falando de fim de fevereiro, início de março, né, quando ela foi finalmente decretada como tal pela Organização Mundial de Saúde, a pandemia ela revelou um lado muito positivo, mas, sobretudo, um lado extremamente negativo da natureza dos estados. Aqui eu estou pensando em termos de estados, depois a gente entra nos estados para entender o que está acontecendo dentro. Mas, assim, olhando-se para a dimensão das relações internacionais num sentido mais amplo, a gente pode dizer que, por um lado, a pandemia ela revelou, ela extravasou uma certa empatia, uma certa solidariedade em nível internacional, que foi, principalmente no início da crise, quando a crise começou na China, depois foi para a Itália, para o Irã, chegou nos Estados Unidos, a gente começou a ver algumas tendências realmente muito empáticas, né? Então, de pessoas cantarolando nas suas varandas, em homenagem aos médicos que estavam na linha de frente, de países cooperando uns com os outros para aliviar essa crise internacional. Então, muitos países, sobretudo desenvolvidos, mais a China, começaram a ter aí uma postura de doadores de equipamentos de proteção individual, de medicamentos, etc. Essa foi uma postura, eu diria, muito generosa. Claro que tudo no fim atende a interesses, né? Quer dizer, querendo ou não, isso não está dissociado, mas ainda assim foi interessante ver o lado positivo, próspero, cooperativo e empático que a pandemia, de uma certa maneira, revelou desde que ela começou. Por outro lado, e eu acho que esse acabou sendo o caminho mais visível e mais dramático da pandemia, a gente vê também a natureza mais brutal, mais mesquinha, mais conflituosa dos estados também se revelando, né? Então, ao mesmo tempo em que você teve episódios muito bonitos de cooperação, as primeiras grandes lives do Instagram, aquele momento em que estava todo mundo ali tentando, sabe, se animar um ao outro para poder superar essa crise que já faz aí quase um semestre inteiro, né? Mas teve esse lado muito negativo que também apareceu, né, de vez em quando. E eu diria que essa tendência acabou predominando sobre a tendência positiva. O lado negativo é o lado do conflito, seja do conflito mais mesquinho por aparelhos respiradores, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos confiscando nas alfândegas americanas respiradores e equipamentos de proteção individual que iriam para outros países, isso foi chocante. Chocante, assim, não deveria chocar, porque o jogo, sobretudo diante da escassez, é muito brutal mesmo, né? Hobbes já nos ensinava isso no século XVII. Mas, ao mesmo tempo, a gente não esperava que e aqui eu vou usar um termo que as autoridades alemãs usaram, que essa pirataria pós-moderna fosse se tornar tão evidente, tão crítica, né, nesse momento. E não foi só isso, claro, o confisco de aparelhos foi um aspecto dessa briga, mas a gente viu, por exemplo, ondas de xenofobia, a gente viu a intolerância voltar com muita força, principalmente contra os chineses, e aqui a gente tem que, naturalmente, fazer uma distinção entre quem o governo da China, né, que tem uma parcela importante de responsabilidade nesse processo, e de quem são os chineses que nada têm de responsabilidade nesse processo, mas que acabaram sendo vítimas de xenofobia, racismo, etc., em função desse processo. Ou seja, existe esse componente negativo muito dramático que também se revelou diante da crise da pandemia. E eu, pessoalmente, acho muito triste pensar nesses termos, justamente porque a gente tinha uma expectativa talvez falsamente otimista no começo de que a pandemia poderia nos ensinar alguma coisa. A impressão que eu tenho é que, em vez de ensinar,
muitas das lições da pandemia foram no sentido de que o ser humano continua repetindo os mesmos erros de novo, de novo, de novo. Seja da gripe espanhola, os erros da SARS, os erros da gripe aviária, H1N1 e etc. A gente vê muita coisa se repetindo, né? Então, a título introdutório, eu acho que isso é sempre bom ponderar. Você tem um lado positivo que a pandemia revela, você tem um lado extremamente negativo que ela enfatiza, e é muito difícil a gente, vamos dizer, prospectar o futuro dentro do que está acontecendo, porque as variáveis ainda estão em aberto, mas eu diria que a tendência, de uma maneira geral, é pessimista daqui para frente. Eu não acho que a coisa vá melhorar imediatamente, né? Como você mesmo falou, Fernanda, a gente tem uma perspectiva econômica dramática, né? Uma queda global de 5%, isso, se não me engano, é mais do que 2008. A gente vai ter uma queda no Brasil muito grande, que inclusive coloca em risco a própria possibilidade de uma recuperação econômica que era, a rigor, aquilo que a gente esperava para o governo Bolsonaro, gostemos ou não da agenda do governo, era indiscutível que a gente tinha uma perspectiva ali de recuperação econômica que seria bom para todo mundo, né? Então, muito do entusiasmo que as pessoas tinham sobre o futuro do mundo e do país acabaram caindo por terra nesse contexto. Então, essa é a tristeza maior que a pandemia nos trouxe no curtíssimo prazo, né? Esse choque inicial, mais do que a lição, foi a decepção. Então, eu acho que a gente começa já com esse cenário negativo, muito em função dessas expectativas que não foram e não serão atendidas, pelo menos no curto prazo. Agora, o desenrolar da pandemia, que já vai aí entrando para o seu quarto mês, ele trouxe uma série de desafios, e é sobre eles que eu queria dedicar o maior pedaço dessa fala, porque esses desafios, a rigor, são de várias naturezas diferentes, né? Você tem, da perspectiva internacional, um desafio muito grande, não diria o maior, mas certamente um dos que está na crista da onda do debate hoje, que é o desafio da cooperação internacional. A grande pergunta que se faz, eu acho que ela vem aparecendo com frequência, inclusive no noticiário, é a de qual é o papel de organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde no encaminhamento da pandemia. A gente já sabe que houve erros por parte da OMS, essas críticas são até bastante duras muitas vezes, a gente sabe que esses erros poderiam ser sanados se não fosse um certo grau de politização em que a OMS está envolvida. Mas é bom, por um lado, que a gente entenda que não deve haver, em nenhuma hipótese, visões românticas sobre organizações internacionais. Assim como qualquer organização, assim como qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer fundação, qualquer Estado nacional, organizações internacionais são movidas por interesses políticos também, né? Então, o mito da tecnocracia internacional é um mito que deve ser relativizado nesse momento. A gente tem que entender que há, sim, pessoas competentíssimas na Organização Mundial de Saúde para encaminhar grandes questões sanitárias, são conhecedores profundos, né, de infectologia, epidemiologia, virologia, administração de saúde pública, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de considerar que onde há interesses de estados, onde há interesses políticos individuais, você vai ter um grau de politização que pode turvar, em certo sentido, a atuação de uma determinada organização, no caso a OMS. E em função disso, Fernanda, a gente viu, nesses últimos tempos, um grande debate sobre qual seria o papel da cooperação internacional e da OMS e o seu futuro, principalmente, porque, afinal de contas, eu acho que no fim das contas é disso que se trata, né? Como é que a gente vai usar as organizações internacionais para poder acelerar o processo de recuperação pós-pandemia. E não só a Organização Mundial de Saúde, como a Organização Pan-Americana de Saúde, como a Organização Mundial do Comércio, como a Organização das Nações Unidas, a Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. Quer dizer, são várias instâncias concatenadas que vão ter que trabalhar em conjunto, seja entre elas, seja com os estados, para poder nos ajudar a sair coletivamente dessa crise, que é uma crise que ainda que atinja os países de maneira desigual,
ele está atingindo virtualmente todos os países, né? Então, não tem muito que... não tem como resolver essa questão, não tem muito que ser feito meramente no nível nacional. Então, a gente vai ter que repensar os parâmetros de cooperação internacional, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que a pandemia nos impõe. Por um lado, como eu falei, foi positivo a gente enxergar as falhas da Organização Mundial de Saúde, mas é importante também que a gente enxergue as virtudes da organização, né? Por mais que hoje haja uma narrativa de que a OMS está sendo manipulada pela China, de que o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, é um marxista guerrilheiro da Etiópia e não sei mais o que, é inegável que não fossem os esforços da OMS, a gente teria uma dificuldade muito grande não só de identificar a situação epidemiológica do novo coronavírus no mundo, a gente teria uma dificuldade de coordenar esforços para a resolução desse problema, seja com as medidas de distanciamento social, isolamento social e outras, né, higienização e etc., como ficaria muito mais difícil você criar condições para uma cooperação tecnológica no campo de saúde pública para prover vacina, medicamento nessa área. A OMS ela tem um papel catalisador de certas tendências ou de certos interesses, e a gente tem que também valorizar isso, né? Não é o lado que está se mostrando, e as pessoas têm elogiado muito pouco a OMS, sobretudo em face das críticas enormes que ela vem recebendo, mas eu acho que também tem um grau de politização, não só na própria organização, mas nas críticas que são feitas a ela, principalmente porque, e aí a gente tem que entender um processo que já estava em curso muito antes da pandemia começar, a gente está hoje passando no mundo por uma transição de poder importante, né? E eu acho que essa transição de poder, eu não quero me estender muito a respeito disso, porque eu acho que a pandemia, nesse caso, só acelera algo que já estava lá, ela não está criando nada de novo, mas efetivamente, Fernanda, a gente está diante de uma briga grande, que se materializa principalmente em dois grandes temas, né, que é comércio e tecnologia, entre Estados Unidos e China, né? A gente pode, claro, estender essas dimensões para outras coisas também. Existe uma briga energética, existe uma briga de narrativas, né, que é geopolítica e geoeconômica, mas o fato é que, isso a gente discute muito nas aulas de relações internacionais, já se vão aí mais ou menos 2 décadas em que a China vai lentamente ocupando o espaço que outrora, vamos dizer, 30 anos atrás, o Japão ocupava. Com uma diferença fundamental neste caso, é que o Japão é um país com uma economia vibrante, ou pelo menos era nos anos 80, né? A gente vai se lembrar porque a gente viveu essa explosão japonesa de tecnologia, de até desenhos e séries na televisão, né? O soft power japonês teve até uma entrada no Brasil lá com Jaspions e Changemans e, né, Nationaro Kido, aquelas coisas todas. E o fato é que o Japão já foi um concorrente importante à economia americana, né? A gente teve, eu estava até resgatando esse número outro dia, no ano de 88, 8 dos 10 maiores bancos do mundo eram japoneses, em 1988. Isso está no livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências. No mesmo ano de 88, o PIB japonês correspondia a 75% do PIB americano. Só para a gente ter uma comparação, o PIB chinês corresponde hoje a mais ou menos 65% do PIB americano, ou seja, o Japão já foi proporcionalmente maior do que a China em termos de PIB nominal. Com uma diferença fundamental é que, primeiro, a China está crescendo em ritmo acelerado, frenético, já há 40 anos, e isso a posicionou como a segunda economia do mundo a partir de 2009, 2010, e mais do que isso, a China, ao contrário do Japão, é um país armado. É um país que não depende exclusivamente do seu poder econômico e do seu poder cultural para influenciar o planeta, porque a China consegue articular, e vem articulando de maneira muito inteligente, uma capacidade produtiva monumental, sobretudo industrial, e a gente sabe que a China, inclusive, usa subterfúgios não exatamente legais ou legítimos para poder bombar a sua própria indústria, né? As regras de comércio são parcialmente abandonadas quando é conveniente. Então, você tem esse lado. A China, ela tem, ou ela desenvolveu nos últimos 5, 6 anos, uma capacidade também monumental de investimento em infraestrutura.
A China montou, além dos bancos de desenvolvimento chineses, a China montou 2 bancos de desenvolvimento internacionais, né, junto com os BRICS, o chamado Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, mas o mais importante deles foi o chamado Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, gigantesco, que permitiu que a China, inclusive, lançasse, no ano de 2017, a chamada Nova Rota da Seda, né, que é aquele projeto quase como um plano Marshall do século XXI, de reconstrução e de investimento em infraestrutura em toda a região da Ásia Central, em toda a região do Sudeste Asiático, do oeste da Ásia, pegando o Oriente Médio, um pedaço importante da África também, por aí vai. Bom, então, a gente vê esse processo de transição de poder entre Estados Unidos e China, que não representa, neste momento, né, imediato, uma ultrapassagem, mas representa uma tentativa de equilíbrio. Os Estados Unidos passaram quase 30 anos dessa história recente vivendo como a única superpotência do mundo. E pela primeira vez na história, eles se deparam com a realidade de uma possível rival econômica e geopolítica, né? É uma combinação, se a gente quiser fazer uma comparação histórica bem mal feita, né? Mas é uma comparação entre União Soviética e Japão, uma combinação de União Soviética e Japão, né? Claro, com menos intensidade, porque a China não está tão envolvida na corrida nuclear, mas ainda assim, tecnologicamente, a China hoje, inclusive, tem tecnologias que se comparam ou mesmo superam a americana em alguns campos, né? Principalmente porque você tem um investimento brutal do Estado chinês no desenvolvimento de tecnologias, principalmente na área de comunicação e satélite. A gente está acompanhando, ainda que de longe, a história do 5G, né, que é uma história super difícil, porque a empresa que quer participar dos leilões nacionais de 5G, que é a Huawei, vem sendo boicotada pelos Estados Unidos, acusando-a de ameaça à segurança nacional americana. Então, inclusive com altos funcionários foram presos, né, no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Então, você tem ali uma briga entre Estados Unidos e China, que é tecnológica e é comercial, que já se arrasta por 2 anos e meio, é decisiva, inclusive, para a eleição do Trump agora, e que, de certa forma, também se intensificou com a pandemia, porque a gente notou, desde o início da crise, que a primeira reação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos foi dizer é uma gripezinha, mais ou menos na mesma linha do Bolsonaro. E mais do que simplesmente ser uma gripezinha, o Trump chegou e disse a culpa, a responsabilidade é da China. E daí que vieram as narrativas, por exemplo, sobre o tal do vírus chinês, daí que vieram todas as discussões sobre a origem do vírus, se ele foi criado em laboratório, se ele foi criado, né, como uma arma biológica, né? Essa foi uma discussão lá no começo. Os chineses também dobraram a aposta, se incomodaram profundamente com essas relações, começaram a acusar os Estados Unidos de terem levado o vírus para a China. Quer dizer, dentro dessa disputa de narrativas, eu acho que a OMS, coitada, que tem um papel importante, ela acabou virando refém, porque uma das principais acusações dos Estados Unidos quando queriam atingir a China a OMS vem sendo controlada pela China. E qual foi a consequência mais recente que a gente acompanhou dessas bravatas populistas do Donald Trump? A OMS é controlada pela China, logo os Estados Unidos não querem mais participar da OMS. Saíram. Né, tiraram todos os recursos que eram importantes para a campanha de vacinação, para a campanha de malária, para a campanha de outras coisas, por causa de uma alegada manipulação chinesa sobre a organização. Então, eu acho que, olhando-se para essas duas camadas, a camada da cooperação multilateral e a camada da disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, a gente começa a ver que realmente a possibilidade de cooperação internacional em tempos de pandemia, ela se torna muito difícil, muito truncada e muito remota, infelizmente. Bom, então esse é um aspecto sobre o qual eu queria mencionar. Um outro que eu acho importante mencionar dentro desse quadro é uma discussão a respeito dos próprios regimes políticos e a maneira como a pandemia vem afetando essa configuração ao redor do mundo, né? De novo, eu não acho que essa seja uma novidade, mas eu acho que ela acelera uma tendência também bastante problemática que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega o mundo pós-2008, né, o 2008 foi a grande crise próxima, né, que a gente tem referência imediata antes da pandemia, né? E o mundo pós-2008, como a gente sabe, foi um mundo de grande crise econômica, um mundo uma crise que jogou o planeta numa recessão prolongada, né, entre 2008, 2012, 2013, mais ou menos,
Nós, inclusive, aqui no Brasil, fomos um dos últimos a sermos atingidos pela crise, e eu reputo muito irresponsável da parte do governo Lula, naquele momento, ter, vamos dizer, empurrado a crise com a barriga, né? Expandido crédito, feito políticas anticíclicas, quando o momento talvez pedisse uma certa ponderação dessas políticas econômicas. O fato é que isso estourou tardiamente aqui, estourou tardiamente em outros lugares emergentes também. O fato é que uma das consequências dessa crise de 2008, para quem se lembra, foi a ascensão, às vezes até muito rápida, de partidos extremistas políticos em vários lugares. Primeiro, da Europa. Essa radicalização política chegou aos Estados Unidos e foi pouco a pouco também tomando outros lugares do mundo. E são várias camadas que explicam isso. A perda de emprego gera xenofobia, o temor do outro, o temor do imigrante. A situação econômica gera respostas populistas econômicas. As circunstâncias sociais acabam gerando um certo nacionalismo. A crise econômica, inclusive, leva muita gente de volta para a religião. Você tem uma série de fenômenos que, né, a economia política explica, ou a sociologia econômica também tentam explicar, que aconteceram pós-2008. E uma tendência muito visível desse processo foi justamente a onda conservadora que varreu o planeta. E eu diria que se o processo estava em banho-maria até 2015, 2016, ele começa a se acelerar de maneira visível a partir de então. E o que eu quero dizer com isso é que você chega lá em 2016, a situação mais inusitada, talvez, da década, a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, contra virtualmente todas as expectativas. Eu me lembro que me ligaram, acho que Isto É, na época, me ligou, me perguntando sobre as perspectivas da candidatura Trump nos Estados Unidos. E o Trump era pré-candidato ainda, né? E aí eu falei, olha, acho que não tem a menor chance disso acontecer, né? O Trump, ele é um candidato fora do sistema, ele é anti-establishment, o Partido Republicano ele tem bases muito sólidas, não tem a menor possibilidade, de fato, disso se realizar. Ele não vai passar nem das primárias republicanas. E qual não foi a nossa surpresa, qual não foi o nosso susto, quando o Trump vai lá, não só derrota 17 pré-candidatos republicanos, como ganha as eleições de 2016 contra tudo e contra todos. A gente pode interpretar a vitória do Trump de várias formas. Eu acho que tem, de fato, uma revanche do americano branco de classe média baixa, que estava vendo a sua vida piorar de maneira muito visível e se mobilizou para as urnas em 2016. Mas eu acho que tem aí um componente que é global, né? A onda conservadora que estava varrendo o planeta, ela chegou nos Estados Unidos, e de lá, aí tem um processo de emulação que é importante nas relações internacionais, de lá ele vai se espraiando também para outros lugares. Eu, por exemplo, não consigo vislumbrar a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, se não fosse a eleição do Trump em 2016. Não haveria clima, não haveria circunstância, né? E aí, enfim, para não dizer das similaridades entre ambos. Mas o ponto aqui essa tendência conservadora, essa tendência que muitas vezes se traduz na extrema-direita chegando ao poder, que é uma tendência no limite antidemocrática em alguns casos. Ela tem aí uma feição autoritária. Ela não é nova e ela já estava acontecendo. Mas a pandemia, e de novo, contra as expectativas iniciais, acabou também acelerando esse processo. Essa era uma coisa que eu, pessoalmente, nem acreditava possível. Eu me lembro quando começou essa história, e aí eu vi, logo depois da decretação da quarentena em vários lugares, a gente viu o Bolsonaro indo para uma manifestação a seu favor, né, no dia 15 de março. E quando eu olhei para aquela manifestação e estava olhando o Trump fazendo coisas parecidas e o López Obrador, que é um populista de esquerda, fazendo coisas muito parecidas no México, eu fiquei pensando, que loucura, né? O populismo desse apelo às massas, o populismo dessas bravatas, né, simplistas, do tipo, eu tenho aqui o remédio para resolver a pandemia. Esse populismo ele não vai sobreviver diante de uma crise sanitária dessa proporção. Não tem como.
o mundo está num momento da história em que se exige ciência como resposta para os problemas, em que se exigem respostas de natureza técnica, em que se exigem, vamos dizer, coordenações entre entes federados em vários níveis, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Alemanha, em que você tem que ter uma certa ponderação e agir com prudência, etc. E o populismo é o contrário disso tudo, né? O populismo ele é justamente a bravata personalista da solução milagrosa, e numa crise como essa não tem solução milagrosa. Grande parte das análises iniciais a respeito da relação entre populismo, regimes políticos e pandemia dizia: os populistas morrerão na pandemia. Não de coronavírus, mas a tática política certamente se esvaziará nesse processo, porque os caras vão ser puxados à racionalidade. E essa foi a minha expectativa também. Qual não foi a minha surpresa e o meu desapontamento quando Jair Bolsonaro, depois de ter ido na primeira, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, inclusive, né, na Corona Trip, né, em que acho que 23 pessoas pegaram coronavírus naquela viagem de volta. Qual não foi minha surpresa ao ver o Bolsonaro incitando aglomerações desde então sistematicamente? Todo fim de semana na porta do Palácio do Planalto tem gente, muita gente, e ele vai lá dar tchauzinho para as pessoas, etc. Qual não foi a minha surpresa de ver que o Donald Trump também fez a mesma coisa nos Estados Unidos? Então, a gente começa a perceber que existem populistas que não se deram por vencidos diante da pandemia. E, em vez de refrearem os seus instintos estratégicos populistas, eles redobraram a aposta. E começaram a oferecer, como eu falei mais cedo, soluções simples para problemas de natureza super complexa. E aí, talvez o grande exemplo disso seja a hidroxicloroquina, né? Bom, não sou médico, esse disclaimer eu já fiz no começo. Eu não tenho nenhuma autoridade em epidemiologia e infectologia, mas lendo a produção científica a respeito dos remédios potenciais para cura ou tratamento da Covid-19, eu não vejo a cloroquina como um remédio milagroso que foi vendido, que foi promovido durante tantas semanas a fio por vários líderes internacionais. E há um risco nisso, né? O risco de ser o contrário, o risco de fazer mal em vez de fazer bem. O risco de você criar um estímulo psicológico nas pessoas de que uma vez tomando um tablete de cloroquina, você pode ir para a rua e voltar à vida normal. O que não é verdade, ou pelo menos não se mostrou verdadeiro até aqui. Então, o populista que deveria ter sido refreado pela pandemia, ele se acirrou na pandemia, indicando remédio, usando as relações internacionais como forma de proselitismo ideológico. Então, a gente começa a ver também muitos líderes populistas se posicionando internacionalmente, essa briga com a China, né, que os Estados Unidos primeiro compraram, a gente também acabou comprando, por tabela, enfrentamentos internacionais para poder atiçar essa sanha, né, populista. A gente viu brigas homéricas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, como na Índia, como em outros países, entre chefe de governo e governadores de Estado, que divergiam quanto às medidas que deveriam ser tomadas, né, para o distanciamento social e etc. Então, tudo isso mostrou... e claro, somado ao populismo econômico, né, do tipo, só eu falo em nome dos trabalhadores que querem trabalhar e as pessoas que estão pedindo distanciamento social são genocidas, etc. Então, existe aí um padrão, né, uma retórica caracteristicamente populista que deveria ter se amenizado, mas ela se aprofundou. Então, essa foi a grande questão que se colocou, o grande choque que muitos tiveram, inclusive eu, quando vimos que o populismo estava dobrando a sua aposta diante da pandemia. Isso tem implicações importantes. Implicações não só quanto à evolução da doença, quanto ao número de mortos. O Brasil já chegou, ontem eram 38 mil mortos, que é um número aterrorizante, eu não sei quanto está hoje. Mas eu acho que isso tem implicações também para o futuro, porque um dos traços do populismo, ou para onde ele pode evoluir, é justamente para um certo tipo de autoritarismo, né? Não acho que seja o caso do Brasil por hora, não acho que seja o caso dos Estados Unidos,
Mas, por exemplo, se a gente olha para a Hungria, cujo primeiro-ministro, chamado Viktor Orbán, tem traços populistas muito parecidos com os de Bolsonaro e Trump, e que, inclusive, formam ali, os três, uma certa aliança ideológica, já vem se aproximando há algum tempo e etc., o Orbán decretou estado de emergência no país, suspendeu o parlamento e cancelou a eleição. Ou seja, há uma pequena janela dessa aposta populista que pode desembocar, lamentavelmente, numa situação de autoritarismo aberto. De novo, não é o caso do Brasil, mas é uma evolução perigosa para a qual a gente tem que estar atento, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Uma outra questão, para concluir essa reflexão, diz respeito à maneira como a pandemia vem afetando a economia e as pessoas. Não se trata de uma doença que atinja a todos da mesma forma, né? Então, a gente tem aqui um problema real, que é entender, e com a evolução da doença a gente também consegue visualizar de maneira mais clara, quem são ou quais são as maiores vítimas da pandemia. Essa resposta não está clara ainda, mas me parece claro que, pela tendência que a gente observa, a doença que começou nos países ricos, sobretudo pela questão da mobilidade, as pessoas viajando, né, vindo da China para a Itália, vindo da China para os Estados Unidos, da Itália para os Estados Unidos e circulando dentro da Europa. A doença que começou entre classe média e ricos, inclusive aqui no Brasil a gente viu isso, né? Acho que o primeiro grande foco de coronavírus fora a viagem do Bolsonaro foi aquela festa da Gabriela Pugliese, né, que é uma influenciadora do Instagram. Então, assim, uma doença que começa numa classe muito alta, que tem tratamento, que vai se tratar, que vai para o hospital bom, né, e etc. Mas a doença rapidamente vai se alastrar pelas classes mais baixas da sociedade, gerando impactos econômicos gigantescos, porque são essas as pessoas mais vulneráveis que não têm condição de manter o seu trabalho, ou não têm condição de se livrar da pandemia porque tem que continuar trabalhando, são os informais, são os autônomos, etc. E a gente ainda não tem clareza sobre os efeitos de longo prazo disso, mas a impressão que eu tenho é que a pandemia vai aprofundar brutalmente a desigualdade social no mundo inteiro. Mas principalmente em regiões onde já havia uma certa vulnerabilidade estrutural e onde a desigualdade já era mais latente e visível. E isso me preocupa muito porque, claro, a gente pode ter um processo até de, vamos dizer, até de, como os críticos chamam, de higienização social, né? É uma doença que vai matar o pobre. Isso é gravíssimo, isso é temerário, né? O Brasil ainda está numa posição relativamente confortável porque temos um sistema de saúde que consegue amparar pelo menos um pedaço da população brasileira, sobretudo a população que precisa mais, né, do atendimento da saúde pública. Mas em vários lugares do mundo, eu não sei se você se lembra, Fernanda, quando a gente viu aquelas fotos e vídeos do Equador, das pessoas sendo jogadas, os corpos sendo jogados nas ruas porque as pessoas não tinham como manter os doentes em casa que faleceram e etc. Eu acho que isso, quando chegar, por exemplo, nos rincões da África, nos rincões da América Latina, a tendência é a gente ver cenas realmente muito dramáticas nesse sentido, né, do aprofundamento da desigualdade e de um processo, claro, não deliberado, mas uma consequência de um extermínio de uma classe mais vulnerável, né, que muitos têm chamado de higienização, como se houvesse aí uma intencionalidade. Eu acho que não é o caso, mas vamos colocar nesses termos. E isso nos faz refletir sobre uma série de questões. Quer dizer, dentro disso que eu falei, a gente tem um mundo menos cooperativo, em que a cooperação internacional está sendo colocada em xeque. A gente tem um mundo menos democrático, em que os populismos dobraram a posse e estão tentando reforçar o seu autoritarismo. E a gente tem um mundo em que a desigualdade, que já era muito grande, vai se tornar escancarada no futuro. Então, o que a gente pode tirar disso? Número um, eu acho que a gente vai ter que fazer uma reflexão muito profunda, assim que a pandemia passar, sobre qual é a cooperação internacional que a gente quer ter. E como é que os Estados vão ter que lidar com isso daqui para frente. Fala-se um pouco, está começando esse debate hoje sobre a reforma do chamado multilateralismo. Estava conversando com uma amiga minha do Direito GV aqui de São Paulo, que comentava, até de maneira brilhante, que a impressão que ela tem é que o chamado multilateralismo amplo, que são justamente essas grandes organizações, OMC, OMS, ONU, né, elas vão pouco a pouco se regionalizando
Então, a gente vai ver um protagonismo maior das organizações regionais, como a OEA, como a União Europeia, como a ASEAN, e um protagonismo menor das organizações abrangentes. Eu concordo com essa minha amiga, mas eu acrescentei, logo depois que ela comentou isso, o seguinte: o cenário das organizações regionais tampouco é alvissareiro. Pelo contrário, o Mercosul está paralisado. A União Europeia está se desfazendo. A Hungria se tornou a primeira ditadura oficializada, vamos dizer, dentro da União Europeia que pregava a democracia e que não deixava países entrarem por causa disso. O Brexit, né, que foi também um sintoma importante do populismo internacional surgido ali em 2016, junto com a eleição do Trump, é outro sinal disso. Ou seja, eu acho que a cooperação internacional vai ter que ser repensada sob o risco real de desabar completamente daqui para frente. Segunda coisa, eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado, um carinho e uma cautela muito grande ao se pensar no futuro dos sistemas políticos e da democracia. Como eu falei para você, o populismo internacional que se acirrou nesses últimos tempos, ele coloca em xeque os preceitos mais básicos da democracia, né? Porque ele desemboca muito rapidamente no autoritarismo, num controle, e muitas vezes é até curioso, né? Esse controle ele é bem-vindo. Eu não, assim, eu estou falando eu como cidadão, eu, Guilherme, não me importo se meu celular está sendo monitorado parcialmente para fazer mapas de calor sobre regiões onde você tem mais incidência de Covid-19. Olha, eu já sou monitorado todo dia pela própria Samsung, que é a dona do meu celular, ou pela Apple, que é a dona do meu computador. Se é o Dória, se é o Bolsonaro, vendo que eu estou, sabe, se eu estou me deslocando daqui para cá, eu pessoalmente não me importo, mas essa é a minha opinião pessoal, eu sou uma pessoa comportada e não saio de casa. Mas entendamos que essa mesma tecnologia que pode ser usada para mapear, fazer o rastreamento de contatos sobre a doença, pode ser usada para fins absolutamente escusos, né? Então, existe uma questão paradoxal que emerge da pandemia, de novo, é uma tendência que já existia. Está lá nos episódios de Black Mirror. Mas há uma questão importante que a pandemia acelera, que é justamente como é que a tecnologia, e sobretudo o monitoramento das pessoas, vai se dar no momento da pós-pandemia, mas diante da iminência de uma nova crise sanitária. Então, será que o reconhecimento facial vai se tornar uma arma ostensiva dos estados para monitorar as pessoas, o movimento? Será que os celulares rastreados vão se tornar pandêmicos daqui para frente? E que tipo de efeito isso vai fazer? De novo, a crise sanitária justifica muitas coisas, mas o pós-crise pode acabar mantendo certas sementinhas do autoritarismo, do controle, que inclusive alguns autores vêm chamando de capitalismo de vigilância. É o Foucault elevado à enésima potência, né? A ideia da disciplina institucional, mas institucionalizado no Estado das maneiras mais brutais. E uma outra coisa a respeito do Estado, sobre a qual a gente tem que também tomar uma certa cautela, é qual vai ser o futuro da relação entre Estado e economia. Eu acho, e aqui eu estou dizendo sem diploma de economista tampouco, quer dizer, eu não sou médico nem economista, então tudo que eu posso fazer é dar pitacos, mas eu acho que a gente vai ter que repensar, e já estamos repensando em alguns lugares do mundo, a relação essencial entre Estado e economia. E eu acho que a gente tende a entrar numa era keynesiana. Quer dizer, o keynesianismo vai voltar depois de muito mal falado e muito, né, criticado, depois, sobretudo, da crise de 2008, mas eu acho que é o momento da gente repensar o papel do Estado e caminhar para um sistema talvez menos liberal, ainda que temporariamente. Né? O liberalismo não é compatível com esse aprofundamento das desigualdades e, enfim, não é compatível com essa necessidade de auxílio às pessoas, seja por meio de renda básica, seja por meio de um sistema de saúde estruturado. Enfim, há várias discussões que, inclusive, nos Estados Unidos ganharam muita força com Bernie Sanders, né, no começo desse ano, e que diziam justamente a respeito a isso. Quer dizer, como é que você lida hoje com os Estados Unidos tendo mais de 100 mil mortos e num sistema de saúde que é virtualmente todo ele privado? Né? Então, essas são questões que vão aparecer. E eu acho que se os estados não se repensarem, não se reorganizarem, se a economia não for retomada pelo Estado, de novo, ainda que temporariamente, a tendência, pelo menos de curto e médio prazo, é a eclosão de inúmeros focos de sublevações, crises
e tempestades sociais. Veja, a situação está tão grave, quer dizer, as pessoas estão tão abafadas, a coisa está tão desesperadora que as pessoas desrespeitaram o preceito básico de não ir para a rua e não se aglomerar por causa da morte do George Floyd, terrível, que trouxe à tona a pauta do racismo, que nos Estados Unidos vem também com uma pauta social muito forte, com uma pauta identitária, etc. Agora, imagina isso universalizado, imagina isso no mundo inteiro, imagina crises de Hong Kong, Taiwan, Estados Unidos, Peru, Brasil e etc., em grande escala. Né? A última vez que o mundo viu isso foi em 68, talvez, e a última vez que o mundo viu isso de maneira revolucionária foi em 1848, na Grande Primavera dos Povos, que pode ser vista com olhos positivos, mas pode ser vista também como um momento de inflexão no mundo. Por um lado que a gente não sabe exatamente qual será. Então, acho que essa é uma reflexão também importante, né? Como é que o capitalismo vai ter que se reinventar em certo sentido para poder dar conta dessa relação com o Estado, cada vez mais necessária, a meu ver, e para poder minimizar os impactos da desigualdade iminente, né, que já está se configurando aí, aprofundada pela pandemia. Bom, essas são as minhas reflexões, só para a gente poder começar a conversa. Estou vendo que temos aí alguns participantes, então quem quiser fazer pergunta, quem quiser comentar, estou mais do que aberto para esse diálogo. Deixa eu começar. Ótimo, Casa. Queria comentar aqui nisso que você falou, né, nessa crise de multilateralidades. É importante lembrar que essa pandemia ela acontece no momento, e uma coisa que tem sido muito pouco comentada, né, no momento de reeleição americana. Né? A gente vai ter uma reeleição aí esse ano, e a gente percebe, né, o Trump é muito preocupado com esse posicionamento, né, em como se destacar. Ele tentou um posicionamento muito contundente aí na virada do ano novo, né, com o assassinato do general iraniano, né, o Soleimani, e agora nessa crise também tentando se posicionar. Mas essa eleição americana, ela pode trazer aí um alento, né, de uma mudança de governo que traga uma linha um pouco mais previsível, né, um pouco mais racional do que, principalmente no âmbito das relações internacionais, né, do que esse governo que está aí agora. Gostei do que você comentou em relação aos organismos internacionais, mas aqui, para a gente, na América Latina, né, a gente é um grande cemitério de organismos organismos multilaterais, né? Você tem o próprio Mercosul, né? É uma experiência assim que, tipo um voo de galinha, né? Ele sempre tenta alçar alguma coisa, tem ali as normas de livre comércio, tem as suas questões de comercialização, mas nunca alçou voos assim maiores, né? E tem uma série de outros organismos aqui na América do Sul, mas que nunca foram muito representativos, né? E eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse modelo nosso de formulação diplomática, né, que não combina muito hoje, esse nosso modelo diplomático não combina muito com a nossa agenda econômica liberal, vamos dizer assim, né? E, a partir disso, e esse posicionamento do governo nosso hoje, que até o Oliver Stone, que eu tenho uma colocação que eu acho muito interessante, que ele coloca de aliança dos avestruzes, né? Junto com outros dois países, né? Bielorrússia, Turcomenistão e Nicarágua. Isso, e a Nicarágua. Que afundam a cabeça na terra para não ver o que está acontecendo. Então, são governos que se afundam para não verem o que estão acontecendo. Então, quando a gente está falando dessa formulação diplomática nossa, meio trôpega, né, que não combina com a nossa agenda de liberalizante econômica que o governo almeja. O governo com essa questão assim meio avestruzesca, né, se é que existe essa palavra, que existe, eu acabei de inventar. E nós aqui fomos rebaixados do risco político na semana passada, né? As agências de classificação de risco expuseram o Brasil com uma nota menor, ou seja, emprestar dinheiro para o Brasil hoje é mais arriscado do que era
há 2 semanas atrás do que era no início da pandemia, demonstrando que o Brasil não está fazendo o seu dever de casa no que diz respeito a lidar com essa situação pandêmica. Isso para a gente, do ponto de vista energético, né, principalmente que lidamos com investimentos em óleo e gás, isso é muito ruim porque dependemos de investimento internacional, né? As empresas estrangeiras que trabalham aqui são as que trazem os investimentos, que compram as áreas de leilão, ou as outras empresas menores que estamos aqui fazendo oferta permanente, enfim, é um setor muito dependente desse capital externo. Como você vê essa falta de congregação, essa falta de coadunação aí nossa entre diplomacia externa, posicionamento brasileiro e essa percepção? Fernanda, acho que o grande problema do governo atual, do presidente Bolsonaro, é que a gente está falando de um governo cacofônico. Ele fala muitas coisas e coisas diferentes ao mesmo tempo e a gente não sabe exatamente para onde olhar, né? Eu me recordo aqui da fala do ex-ministro Mandetta, quando ele estava de saída já do governo, ele quis provocar naquele final do governo aquela crise diplomática com o Bolsonaro, dando uma entrevista bombástica ao Fantástico no domingo anterior à sua demissão. E há uma frase muito marcante dele, que é a de que as pessoas, a uma certa altura, não sabem mais se ouvem o presidente da República ou se ouvem o ministro da Saúde. Situação muito parecida com aquela que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, né? O Dr. Anthony Fauci, que é o chefe da força-tarefa do coronavírus da Casa Branca, também entrou em rota de colisão com o Trump. Na verdade, o contrário, né? O Trump entrou em rota de colisão com ele. A diferença é que lá o Trump foi chamado à realidade, ano de eleição, um momento aí muito crítico para a política americana, ele resolveu não demitir o Fauci, que ainda é mais popular do que o próprio Trump. Como o Mandetta, a uma certa altura, era mais popular do que o próprio Bolsonaro, e isso se tornou intolerável da perspectiva do presidente. Mas o fato aqui é que a frase do Mandetta ela revela justamente essa cacofonia, né? A quem as pessoas devem ouvir. E aqui eu não estou falando nem de governadores e prefeitos, eu estou falando de presidente e ministro, né? É claro que a resposta hierárquica é ouvir o presidente, porque, afinal de contas, ele é o mandatário maior da nação. Mas, ao mesmo tempo, né, quando você tem um presidente que está dizendo, pessoal, vão para a rua, não é nada, é uma gripezinha, etc. E está o ministro desesperado, dizendo, não, tem que ficar em casa e tudo mais, e acaba sendo demitido por isso, né? Na verdade, dizem que ele foi demitido porque não quis colocar a Covid-19 na bula da cloroquina como um dos remédios a serem tratados né, uma das doenças a serem tratadas pelo remédio. Isso é muito grave. Agora, do ponto de vista internacional, eu acho que você notou muito bem, existem 3 grupos que estão gravitando em torno da formulação de política externa brasileira desde o início do governo Bolsonaro. Você tem claramente um grupo liberal, liderado pelo Paulo Guedes, a cargo de parte das negociações econômicas brasileiras, acordo Mercosul-União Europeia, outras negociações do Mercosul, o ingresso do Brasil na OCDE, a possibilidade de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e assim por diante. Ou seja, existe uma pauta ali que estava sendo tocada, inclusive, por aquele diplomata Marcos Troirro, né, na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, né? Então, essa pauta liberal é uma pauta importantíssima e tal. Concordemos ou discordemos da agenda do Paulo Guedes, o fato é que há uma equipe muito bem estruturada neste campo de promoção comercial, de política macroeconômica, etc. Do outro lado, grupo esse ao qual a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, se filia, eu diria, porque ela também está interessada na agenda de exportação, na agenda de liberalização e na agenda de recuperação econômica, que para o agro é essencial nesse momento. Bom, então esse é um ponto. Do outro lado, existem os chamados olavistas do governo, né? Então existe uma turma que desde o início do governo Bolsonaro foi influenciada pelas ideias e, enfim, pelos ditames do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, que tem méritos intelectuais, pelo menos como filósofo eu acho que até tem, mas como guru intelectual de um governo, ele acabou colocando muita gente dentro do governo em rota de colisão com próprios membros do governo, né? Então, a ala olavista
do governo ela tem um poder até desproporcional, eu diria, porque ela foi encampada por dois filhos. Você tem o Carlos Bolsonaro, que é o chefe, né, da parte de comunicação paralela do governo, para não chamar de gabinete do ódio, mas tem ali a parte de comunicação, do WhatsApp, etc. E você tem o Eduardo Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, deputado federal mais votado do Brasil, e que tem uma ascendência muito grande sobre a política externa brasileira. Ambos são olavistas, ambos são partidários dessa visão de mundo do Olavo de Carvalho. E um agravante: quando o Bolsonaro foi eleito, ele sabia do papel e da responsabilidade que o Olavo tinha tido nesse processo e resolveu premiá-lo com a linha de frente da chamada guerra cultural a que o governo buscou lançar desde que empossado, né? Então, é muito claro, na fala do próprio Bolsonaro, que existe uma guerra cultural em curso. Guerra cultural que basicamente quer destruir aquilo que eles chamam de marxismo cultural no Brasil, que é a influência da esquerda nas universidades, na imprensa, né, nas escolas, a doutrinação, né, como se diz de uma maneira mais ampla. E é curioso porque a política externa, essa é uma tese que, aliás, eu já defendo há muito tempo, a política externa ela é um dos braços dessa guerra cultural. A política externa brasileira, ela, junto com educação, junto com cultura, junto com meio ambiente e direitos humanos, são áreas em que o Olavo de Carvalho tem uma ascendência tremenda. E por ascendência tremenda, eu quero dizer aqui concretamente, ele indicou os nomes. Abraham Weintraub na educação, Ernesto Araújo na chancelaria do Brasil, Ricardo Salles, que é um olavista posterior, Damares, que é um olavista também recém-chegada, a turma da cultura, que foi também ocupada por ex-alunos do Olavo, alunos do Olavo, Felipe Martins, que é o assessor internacional da Presidência da República, todos eles têm uma ligação quase que espiritual com o Olavo de Carvalho. Então, essas duas forças, né, o olavismo de um lado e os militares do outro, eles brigam o tempo todo. Ainda que eles queiram manter uma certa convergência de agendas e tentem alinhar o discurso para fora, para dentro a gente vê muito claramente que enquanto um quer abrir mercado para a China, o outro quer queimar a China. Não funciona. Enquanto um quer transferir a embaixada em Israel para Jerusalém, irritando os árabes, os outros querem manter o comércio de carne e frango halal para os árabes. Então, você tem ali uma cacofonia, como eu falei, que eu imaginava, assim como alguns colegas, que seria modulada, Oliver Stunkel também fala disso, modulada pelos militares. O problema é que os militares não desempenharam, a meu ver, o papel central de equilíbrio ou de poder moderador que eles deveriam ter desempenhado desde o começo. Mourão até tentou, mas quando o general Heleno foi para o campo olavista e começou a se alinhar muito com as falas do Olavo de Carvalho, etc., você vê que o grupo militar do governo ficou meio esvaziado. Não esvaziado em termos de ministério, né? São cada vez mais, aliás, ministros militares no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eles são muito pouco assertivos em termos de posição política ideológica. Então, você tem muito militar, mas muito militar leal à pauta bolsolavista, eu quero colocar dessa forma. Então, é interessante o que a gente está vivendo, né? É uma batalha permanente entre olavismo e liberais. A primeira vítima disso foi o Moro. Na batalha entre militares e olavistas, a primeira vítima foi o Santos Cruz, lá atrás, em junho do ano passado. Então, pouco a pouco, essas figuras um pouco mais independentes do governo vão sendo limadas, vão sendo escanteadas, e essa briga e essa disputa mais específica se configura, que eu acho e eu temo que os liberais percam. Eu acho que tem um risco, né? O Paulo Guedes já ficou meio demissionário uma época, e quando o Moro saiu, muita gente especulou que ele podia sair também. Então, mais de uma vez você falou isso, né? Mais de uma vez. E aí, qual que é o meu medo? O medo é que se o olavismo assume o governo no seu centro, hoje ele está nas franjas da guerra cultural, relações exteriores, educação, cultura. Mas se ele assume o centro, eu temo que a radicalização seja um fato irrefreável. Porque o princípio básico do olavismo é a radicalização política e ideológica. O olavismo não tem parceiro, ele tem inimigo.
ou você está comigo ou você está contra mim. Mas isso, Fernanda, eu não tô aqui fazendo a caveira do Olavo de Carvalho, até porque eu já li tudo dele. Não é disso que se trata. É uma questão simplesmente de entender que, na visão olavista de mundo, não há conciliação com o diferente. E a gente percebe que o Bolsonaro entrou nesse discurso. Ele era mais moderado no começo. Agora, nessas últimas manifestações, ele chegou a dizer textualmente: não vamos negociar. Então, a noção de negociação, a noção de conciliação, que nos tempos modernos incluiria um centrão nessa brincadeira, vai ficando meio ambíguo, né? Porque o Bolsonaro, ao mesmo tempo, negocia com o centrão e está lá dizendo que não vai negociar com ninguém e tal, porque o Brasil verdadeiro está com ele. O que incitou, inclusive, mas suscitou esse movimento dos 70%, somos 70% e etc., que apareceu recentemente. No frigir dos ovos, Fernando, só para responder e amarrar e a gente concluir a sua pergunta, eu acho que essa predominância olavista nas relações exteriores, né, como parte dessa guerra cultural, criou um dano inédito à imagem do Brasil no mundo. Olha, o Lula tinha todos os defeitos do mundo, foi envolvido em escândalo de corrupção e etc., mas é inegável que ele saiu por cima do seu governo. 87% de aprovação popular. E havia uma agenda de política externa no governo. Claro, havia uma agenda positiva. A Dilma foi o início do declínio. Peguemos aquelas capas da The Economist, né? O Cristo subindo, depois o Cristo caindo, depois o Cristo com uma plaquinha SOS, né? Então, acho que da Dilma para frente a coisa foi degringolando, mas o que a gente vê no Bolsonaro só encontra precedente, na minha avaliação, talvez assim nos estertores do governo Sarney, naquele finalzinho do governo Sarney, em que você tinha lá a Amazônia pegando fogo, Chico Mendes foi assassinado, índio sendo morto sem demarcação de terra indígena, o Brasil amigo do Iraque, lembra da época do Saddam Hussein com a Lei de Bonner? Então, assim, aquele momento, talvez, que antecedeu imediatamente as eleições de 89, talvez tenha sido o fundo do poço mais próximo, com a inflação a 500% ao ano, desculpa, o momento mais próximo que a gente chega disso aqui que a gente está vivendo agora. Agora, a partir do momento que o governo Bolsonaro assume, e a Foreign Policy, que é uma respeitadíssima revista americana de relações internacionais, publica um artigo de um respeitadíssimo acadêmico chamado Stephen Walt, cujo título era Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Agosto do ano passado. A The New Republic, que é uma revista respeitada de esquerda, mas que publicou um artigo falando o seguinte: o Brasil é uma ameaça maior para o mundo do que China ou Irã. Isso também, outubro do ano passado. Quando a gente vê a cobertura internacional, unanimemente, até o Wall Street Journal, que foi simpático ao Bolsonaro no começo, sobretudo pela pauta reformista e etc., quando a gente vê toda a imprensa internacional, Le Monde, The Guardian, New York Times, Washington Post, Financial Times, The Economist, liberais, conservadores e progressistas se unindo para falar que o Bolsonaro é o maior desastre na condução da pandemia que o mundo viu, isso é grave. E a gente vive numa época, ao contrário do fim dos anos 80, em que a comunicação em tempo real dificulta muito esconder dados ou omitir informações, né? Você não tem muito como fugir disso. É tudo muito rápido. Cara, quando você vê que o Ministério da Saúde começa a manipular, não vou dizer manipular no sentido aqui intencional de enganar as pessoas, mas quando começa a omitir os dados acumulados de mortes por Covid-19, sem nenhuma justificativa sustentável, né? E isso chega nas manchetes internacionais, é desesperador. Porque é o que você acabou de falar. As agências de rating vão perceber, as consultorias internacionais vão perceber, aí o Raja, né, o Ian Bremmer já está aí, né, atirando contra o Brasil, a imprensa internacional já se deu conta, e isso nos isola num momento da história em que a nossa agenda deveria ser justamente a agenda contrária. A agenda de mais integração com o mundo, de entrada na OCDE, de modernização da nossa pauta, gostemos ou não dessa pauta, recuperação econômica, etc. Aí, quando você vê que o Brasil caiu no buraco, já estava caindo, né? Mas assim, o Brasil meio que bateu no fundo do poço, em vez de a gente se erguer com a cabeça erguida e dizer, não, a gente agora vai ter que humildemente voltar para esse mundo, não, a gente tem um presidente que dobrou a aposta.
e ainda apostando nas propriedades milagrosas da hidroxicloroquina. Nem mesmo o Trump manteve esse discurso depois que ele entendeu que não havia ciência por trás dessa afirmação suficiente para justificar a promoção de um remédio como aquele. E aí, voltando ao ponto, para concluir agora de verdade, as eleições americanas são super decisivas, né? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, porque o sucesso do Bolsonaro até aqui foi o sucesso do Trump. O Bolsonaro, como eu falei mais cedo, não teria sido eleito não fosse o Trump, e muito dificilmente essa agenda de integração com o mundo teria avançado não fosse a boa relação que Bolsonaro e Trump têm. Que é uma relação que é ideológica, ela tem um lado, né, das direitas globais, ela tem um componente religioso, ela tem uma série de camadas aí sobre as quais eu não vou discorrer. Mas o que eu acho importante dizer é o seguinte: invertendo-se a política americana nesse momento, a tendência do próximo presidente, se for o Biden, é desfazer um pedaço importante daquilo que o Trump construiu. Assim como o Trump entrou e desfez o que o Obama havia construído, e aí vai ficar na memória do americano e vai ficar na memória do establishment democrata lá em Washington, se for o caso de ganhar, que o primeiro presidente a vestir o bonezinho da campanha Trump 2020 foi o Jair Bolsonaro, né? Na verdade, foi o filho que vestiu o boné, literalmente. Mas quem foi fazer propaganda, quem foi fazer campanha, assim como o Bolsonaro foi fazer campanha em Israel em março do ano passado, e o Benny Gantz, que era o concorrente do Netanyahu, os dois agora estão num governo de união nacional, mas à época o Gantz falou: eu não quero saber desse Bolsonaro se eu ganhar a eleição. Porque, obviamente, fica aquela situação constrangedora de um presidente de um país ter feito campanha para o candidato que perdeu a eleição e o ganhador, né, vai certamente ficar com uma imagem negativa disso tudo. Então, acho que essa é a minha preocupação fundamental. Em termos geopolíticos, o Brasil já está isolado, ele já fez um desserviço à sua própria imagem, há como reverter, e a gente espera que se reverta, mas eu acho que a reversão depende de você escantear a turma mais radical de extrema-direita que ocupa pedaços importantes do governo nessa guerra cultural, e a eleição americana vai ser um turning point decisivo até para o governo brasileiro ter que se reorganizar, né, num futuro não tão distante. O Brasil passa a percepção de ser assim, ele não pode ser, a percepção que dá, né, no sistema internacional é que o Brasil não pode ser colocado num canto porque é um país muito grande, né, uma economia muito importante, mas ao mesmo tempo tem esse comportamento meio adolescente, né, que não sabe o que fazer, não sabe como se comportar, mas ao mesmo tempo não pode ser não considerado, né? A gente tem uma pergunta aqui da Elisa. Ela quer perguntar como você vê a possibilidade de um impeachment no meio da pandemia, do ponto de vista dessa imagem do Brasil, né? Em havendo um impeachment, como fica a imagem do Brasil a respeito de uma instabilidade política, falta de credibilidade nas nossas eleições, considerando que seria mais um impeachment aqui no Brasil. O que você acha? Se for a Elisa que eu estou pensando, a Elisa foi minha caloura na faculdade. Deve ser, porque ela me perguntou várias vezes sobre esse webinar. Então, abre a sua câmera, Elisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera dela. Que bom vê-la. Eu vi o nomezinho dela, mas eu não sabia se era a minha caloura, Elisa Pernisa. Ela Elisa, mesmo. Ela. Tudo bem? Então, impeachment. Gente, a história do impeachment é super complicada. E aqui eu preciso fazer também um disclaimer, né? Eu não sou a favor de impeachment. Quer dizer, não é ser a favor do instituto do impeachment que existe desde 1950. Eu não sou a favor de impeachment para resolver problema político. Crise política não se resolve por impeachment, a não ser que haja o tal crime de responsabilidade. Eu acho que no caso do Bolsonaro já houve o cometimento de diversos crimes de responsabilidade, que a gente sabe que no Brasil sempre são filtrados pelos interesses políticos do momento. Então, você pode ter um establishment político, como foi no caso da Dilma, que, vamos dizer, amplificou um crime de responsabilidade que ela havia cometido para justificar a punição política do conjunto da obra. A mesma coisa aconteceu com Collor. Como você pode pensar também que Lula e Fernando Henrique cometeram crimes de responsabilidade ao longo dos seus 8 anos de mandato e que não foram punidos por impeachment porque havia uma base sólida na Câmara, no Congresso como um todo, etc. O caso do Bolsonaro é um caso complicado porque
ao mesmo tempo em que se fala muito de impeachment, principalmente entre a oposição e partes da sociedade civil, você tem, pelo outro lado, uma tentativa que o Bolsonaro já entendeu ser eficiente de mobilizar as Forças Armadas e um certo discurso de contragolpe para arrefecer um pouco essa narrativa do impeachment. Porque vejam o que acontece. Quando começaram a falar do impeachment da Dilma em 2015, né, final de 2014, 2015, quando ela se reelegeu, a Dilma se encastelou, ficou reativa. O ano de 2015 foi um ano terrível para o Brasil, porque nada foi aprovado, a pauta pública morreu praticamente por causa da paralisia decorrente da crise política. E, claro, a militância do PT e a própria Dilma começaram a tentar nomear o processo de impeachment de golpe para desqualificar o próprio processo em si, né? Mas a Dilma nunca falou, nunca, convocarei as Forças Armadas para garantir a condição democrática do país diante de um parlamento golpista, etc. Você nunca viu nenhum militante do PT dizendo, olha, na Constituição tem o artigo 142, que se houver uma desarmonia entre poderes, ele pode ser acionado pelo presidente da República para poder justificar uma intervenção militar com Dilma Rousseff no poder. Isso não foi dito jamais. Eu acho que a Dilma, inclusive, aceitou muito altivamente o processo, em que pesem todos os problemas que ela teve com o presidente da República. Eu acho que o desfecho não foi tão traumático. Foi traumático do ponto de vista político, porque todo impeachment é traumático. Mas, assim, a guerra civil que muitos diziam que poderia acontecer do MST tomando as ruas para, sabe, matar a burguesia, isso não aconteceu e nem aconteceria. O problema no caso do Bolsonaro é que a retórica dele foi uma retórica que caminhou por várias vias que eu acho perigosas. Ele participou de diversas manifestações com intenções golpistas. Aqui eu não quero dizer que o Bolsonaro seja golpista, mas a partir do momento em que você tira uma selfie lá na frente do Planalto e atrás de você tem cartazes gigantescos em letras garrafais escritos artigo 142, fecha o STF, fecha o Congresso, você está endossando, ainda que indiretamente, essa postura. E um dos filhos dele fez um comentário desse, não foi, uma vez? Não, mas aí o Eduardo fez um comentário numa aula que ele estava dando de cursinho, que ele falou que o Supremo era tão fraco que bastava um cabo e um soldado e um jipe para fechar o curso Supremo. Mas acho que a questão... Não, mas isso é folclore. Assim. Ele falou isso, mas ele falou isso em outro contexto. O preocupante para mim não é nem o que o Eduardo Bolsonaro ou o que o Carluxo falam. Isso, para mim, é indiferente. O que importa é que o Bolsonaro, ele mesmo, na hora em que ele endossa, ainda que indiretamente, essa imagem, né, das manifestações pró-fechamento de Congresso e STF, ele está fazendo duas coisas. Né? Ele está, ameaçando as instituições. Ele, como presidente da República, está dizendo, olha, eu estou, de alguma forma, dizendo realmente que esse pessoal da STF é tudo bandido, corrupto, etc., e da Câmara. E ele, ao mesmo tempo, está fazendo uma estratégia que é muito típica de populistas de esquerda ou de direita, que é de jogar o povo contra as instituições. Esse é o recurso básico do populista. Né? Ele vai tentar o tempo inteiro mobilizar uma ideia genérica de povo e polarizá-la contra todo e qualquer mediador político ou social. Então, é curioso porque você vê o Bolsonaro jogando o povo contra a imprensa. Isso no cercadinho do Alvorada é diário. Ele incita o bullying contra a imprensa. Você vê o Bolsonaro jogando o povo contra os governadores de Estado. Em vários discursos ele faz isso. E você vê o Bolsonaro jogando o povo contra o Congresso e o STF. Quando a jornalista Vera Magalhães, inclusive, denunciou, acusou isso nas redes sociais, dizendo, olha, eu recebi do WhatsApp do presidente da República um vídeo que fala que as pessoas têm que ir para a rua convocando para a manifestação do dia 15 de março para fechar o STF, etc., porque o povo estaria cansado e tudo mais. Essa é uma forma de ameaça institucional. E é claro que a narrativa vai ser sempre a da contra-ameaça, porque o que o Bolsonaro tem dito é que quem está ameaçando a harmonia dos poderes é o Alexandre de Moraes fazendo um inquérito ilegal contra os amigos dele lá do Terça Livre, etc., contra a liberdade de expressão e tudo mais. Então, Elisa, eu acho que a gente está diante de uma situação super complicada em que há uma possibilidade de impeachment. Essa possibilidade ela se dá no plano legal e se dá no plano político, institucional.
Mas, ao mesmo tempo, um presidente que, ao contrário do Collor e da Dilma, que já sofreram impeachment, está disposto a radicalizar para se manter no poder. Eu não quero dizer que o Bolsonaro vá dar um golpe, mas eu quero dizer que há, pelo menos, sinais muito claros de que o Bolsonaro estaria disposto a ir para conflagração diante de uma situação em que ele esteja acuado sob a ameaça de um impeachment. E aí, quais são os sinais que eu acho muito ruins, além do endosso indireto às manifestações? A coisa de armar a população, por exemplo. Aquele vídeo que a gente assistiu da reunião ministerial, que muitos adoraram, falaram que o Bolsonaro é um machão, é um cara, né, ponta firme, que adora o povo, etc. Quando o Bolsonaro fala que um povo livre é um povo armado, até repetindo em termos um pouquinho diferentes aquilo que Mussolini havia dito nos anos 20, o que ele está dizendo, na prática, as pessoas que vão se armar são os meus apoiadores. Né? E, olha, eu tenho a convicção, Elisa, e eu posso imaginar que seja o seu caso também, que diante de uma conflagração social, você não vai comprar uma arma. Não vai ser a sua primeira prioridade ir no Walmart e comprar uma arma. Eu também não. Não sei nem atirar. Quer dizer, sei, mas né? Quer dizer, não é disso que se trata. A gente sabe que quem está se coçando para comprar arma legal, para comprar uma Glock, comprar um pacote de bala no supermercado, de bala de revólver, é a turma que apoia o Bolsonaro desde o princípio. E que não vai sair atirando para matar também não, mas que, sob o discurso do direito às armas, pode muito facilmente se organizar em torno de, vamos dizer, uma população armada mais ou menos como na Venezuela aconteceu nos anos 2000. A criação de uma milícia, não me entendam mal, não estou falando de milícia de PM do Rio, mas estou falando de milícia, assim, o povo pegando em armas para defender o Bolsonaro. O Olavo de Carvalho já falou disso. Essa é a visão olavista, meio jacobina de direita, essa coisa de pegar em arma e ir para a rua defender o mito. E aí o terceiro sinal que eu acho muito problemático, né, que é acossado também pelas ameaças e pela crise institucional, pela votação agora no Supremo da cassação da Chape, etc., o Bolsonaro tem, vamos dizer, ele tem fechado fileiras com um pedaço importante do estamento militar e das polícias militares. Elisa, não sei se você viu isso, mas 2 semanas atrás, quando aconteceram manifestações na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, o que aconteceu? Em algum momento, os PMs bateram continência em homenagem a um oficial morto no dia anterior. Eles fizeram uma homenagem. Mas eles fizeram uma homenagem, curiosamente, no mesmo horário em que a manifestação estava acontecendo. Então, por 1 minuto, eles fizeram silêncio e bateram continência à memória desse colega morto. O que o bolsonarismo fez na mesma hora? Filmou os policiais e já jogou nas redes sociais com os seguintes dizeres: a PM está batendo continência para a nossa manifestação pró-Bolsonaro. A PM é contra o Dória. A PM está do nosso lado, do lado do Brasil e etc. Verdade ou não? Quer dizer, a PM se justificou depois, falando, não é bem isso, não foi esse o caso, a gente estava homenageando um colega, etc. Mas seja como for, olha que coincidência. A PM toda parar na Avenida Paulista junto com os manifestantes de bandeira do Brasil, bandeira da Ucrânia, bandeira de não sei mais quem, e bater continência, mesmo que não intencional, serviu como uma luva para a narrativa bolsonarista, segundo a qual, se houver qualquer tentativa de tirar o presidente Bolsonaro do poder, as PMs estão do lado dele. Não é um indício isolado. A gente viu acontecer no Ceará o infame episódio da retroescavadeira do Cid Gomes. A gente viu acontecer no Rio de Janeiro. Né? Assim, pedaços da polícia se voltando contra o governador Witzel. A gente viu tentativas explícitas e veladas do presidente interferir no aparato de segurança nacional e de inteligência, né? Polícia Federal, ABIN, etc. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que são tantos indícios de que há uma tentativa de aparelhamento defensivo e reativo por parte do presidente, que eu temo que, nesse caso, Elisa, infelizmente, o impeachment seja, principalmente, ele vai agravar o problema.
E eu não quero que isso, quer dizer, eu não gostaria pessoalmente que isso acontecesse. Não sei se pode acontecer, mas é uma hipótese com a qual muitos de nós da ciência política temos trabalhado com dor no coração, aperto, mas a gente não pode... Sim. Eu não acho que o Brasil seja o Peru da década de 90, e o Bolsonaro não é o Fujimori nem o Chaves, mas precedentes há, né? O mundo já viu isso acontecer, então vai saber. Muito obrigada. Né? Um prazer, eu estou aqui Foi na um minha prazer, tela, eu estou no Elisa. meio de vocês dois, dos dois profissionais que eu admiro muito, e um prazer te ver de novo, casal. Obrigada, querida. Um prazer, beijo, Elisa. gente. Beijo. Casa, vamos finalizar, a gente já está aí com 1h30. Beleza. A Letícia Andrade, então vamos fechar com a pergunta da Letícia Andrade. Tá bom. Ela gostaria Cadê de a Letícia? Deixa eu ver a Letícia. Cadê a Letícia? Letícia, abre sua câmera, Letícia. Vamos ver se ela quer. Às vezes a pessoa não quer, a pessoa chegou em casa. Sei. Ah, Letícia. Eu não estava preparada para Não estava preparada. Tudo bom, Letícia? Minha casa não está preparada. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo. Faz sua pergunta ao vivo. Oi! Você visita. Uma colaboração especial, Casa. Olha aí. Muito bom. Oi, meu nome é Henrique. Ô, Guilherme, oi, Henrique. Obrigada pela apresentação aí, ou pela aula. Você acabou mencionando Chaves, a minha pergunta é relacionada a isso. Se você poderia comentar aí o alegado bolsonarismo chavista. Tá, o que acontece é o seguinte, o que conecta o Chaves e o Bolsonaro é o populismo, não é ideologia, né? Existem elementos ideológicos até afins entre Bolsonaro e Chaves. Claramente a gente está falando de um personagem de direita e um de esquerda, se quiserem, extrema direita e extrema esquerda. E eu acho que o Bolsonaro e o Chaves se aproximam em alguns elementos da sua ideologia, mas, sobretudo, nas suas táticas de natureza populista. O Chaves, a gente tem que se lembrar do seguinte, ele era um militar muito parecido com o Bolsonaro na sua trajetória dentro das Forças Armadas. O Chaves, inclusive, foi um dos perpetradores de uma tentativa frustrada de golpe em 1992 na Venezuela, e depois ele foi eleito pelas urnas em 98. E de lá para cá, quer dizer, da sua eleição em 98 até a sua morte em 2013, o Chaves ele foi paulatinamente demolindo as instituições democráticas venezuelanas e construindo uma democracia alternativa que ele chamava de socialismo do século XXI. Aqui eu não quero entrar no mérito, existe um debate sobre o que era a Venezuela antes do Chaves. Alguns dizem que era uma democracia de fachada, super elitista, só as mesmas famílias sempre se intercalavam no poder, então era um caudilismo com uma fachada democrática. Tem gente que acredita que o que o Chaves fez, na verdade, foi revitalizar a democracia venezuelana e transformá-la numa democracia real, popular e etc. Mas eu tenho a impressão de que, quer dizer, da perspectiva da ciência política, houve inequivocamente uma tentativa por parte do Hugo Chávez de desmontar as instituições vigentes do poder. Ele não fechou Congresso nem nada disso, mas ele foi criando caminhos alternativos, que a gente chama até de caminhos plebiscitários, né? Ele foi fazendo votações populares esporádicas para poder alterar a Constituição ao seu sabor. 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Você tem 5. Né? Você tem o poder cidadão e o poder eleitoral. E na hora em que você dissocia o poder judiciário do poder eleitoral, você cria possibilidades de manipular o resultado da eleição. Na verdade, não só o resultado da eleição, acho que isso é o de menos na Venezuela. O Chaves ganhou com ampla margem praticamente todas aquelas que ele disputou. Mas o problema do poder eleitoral ter sido, vamos dizer, criado e nomeado pelo Chaves é que você cria ali até uma predisposição a quem é aceito para candidatar. Você tem uma série de implicações aí que eu acho complicadas. Eu não sou, a priori, contra esse tipo de mudança institucional. O problema é que o Chaves fez isso, eu sempre falo isso para meus alunos, Letícia, o Chaves fez isso aproveitando o momento do pico da sua popularidade para poder jogar um plebiscito para as pessoas. Isso é muito complexo, porque um dos princípios básicos da democracia representativa é que você não pode tomar o povo como uma foto. O povo é um filme.
né, a sua popularidade, a sua relação com o povo como governante, ela sobe e desce de acordo com as suas decisões, de acordo com as suas políticas, de acordo com o ânimo, né, o humor das pessoas frente ao que você faz. Seria mais ou menos o equivalente do Lula, no final do seu mandato, em que ele estava, a foto, né, do final do mandato era 87% de aprovação do presidente, acho que 80% de aprovação do governo. É como se naquele momento ele fizesse um plebiscito sorrateiro dizendo: posso ficar mais um mandatinho? Era uma hipótese, inclusive, entre certos círculos do PT, o pessoal meio que queria isso e tal. Enfim, ainda bem que não se realizou. O Chaves ele foi, portanto, demolindo as instituições e reconstruindo instituições favoráveis a si próprio por meio desse mecanismo plebiscitário. A diferença fundamental do Bolsonaro é que o Bolsonaro não teve esse tempo. O Chaves fez isso em 15 anos. O Bolsonaro, no primeiro ano de governo, já falou que queria nomear não sei quem. Na verdade, na campanha, ele falou que ele queria ampliar o STF para 22 ministros para nomear 12. Né? Ou seja, ele colocava muito claramente esse desejo de subverter as instituições de maneira muito mais explícita. E as ameaças que ele faz à ordem institucional, seja xingando o Supremo, seja xingando o Congresso, seja incitando os seus seguidores a fazê-lo, ela é muito mais escancarada e muito mais brusca do que a do Chaves. Então, acho que essa é uma semelhança, mas é uma diferença importante. As nossas instituições são mais sólidas do que as da Venezuela também. Então, pode ser que essas ameaças pontuais elas simplesmente acabem em nada, porque o Bolsonaro não vai conseguir derrubar o Congresso nem o Supremo. Agora, uma coisa que eu falei da Vera Magalhães mais cedo. A Vera Magalhães, jornalista do Estadão, assim como outros vêm comentando, inclusive o Hélio Gaspari escreveu sobre isso hoje, que o Chaves tinha uma relação com o povo, por isso que eu falei que a tática populista é parecida, ele tinha uma relação com o povo que era jogar o povo o tempo inteiro contra a elite. Esse, aliás, é um dos elementos definidores do populismo. Você pega qualquer autor de populismo, ele vai falar: olha, populismo não é uma ideologia, mas é uma estratégia política, que se caracteriza por duas coisas: antipluralismo e anti-elitismo. Anti-elitismo eu sou o bom, o bem, a elite política pregressa é o mal encarnado, que é centrão, é congresso, é velha política, é supremo, é bandido de toga, tal. Primeira coisa. Na Venezuela e no Brasil isso está acontecendo. É engraçado que o Lula falava muito das elites, né? Mas ele nunca deixou de cooptar e conviver com as elites. O Bolsonaro não. Fazia parte do jogo. O Bolsonaro ele não quer aceitar esse jogo. Olha quanto tempo ele demorou para se dar conta de que o centrão é fundamental para a governabilidade e não consegue também, né? Agora a tropa de choque dele é tipo Roberto Jefferson, sabe? É estranho. Mas olha só, a outra característica do populismo é o antipluralismo, é uma ideia homogênea de povo e de nação. Lembra quando o Bolsonaro chegou num carro de som lá em Campina Grande, na Paraíba, e começou a gritar: o Brasil é um país cristão e as minorias têm que se curvar perante as maiorias? Esse discurso é abominável, porque ele trata o povo como se fosse um todo homogêneo. E por que para o populista é importante fazer isso? Porque ao tratar o povo como um todo homogêneo e ao dizer na sequência que ele é a única pessoa que entende os anseios do povo e que, portanto, fala em nome do povo, você exclui toda e qualquer oposição do processo político. Não é raro você encontrar nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, nas redes sociais bolsonaristas, na própria boca do Bolsonaro, muitas vezes, a referência a traidores da pátria. Então, todo mundo que diverge do Bolsonaro trai a pátria. O PT, porque é a maior quadrilha da história do Brasil, segundo ele. Todo mundo que é de esquerda, porque é automaticamente comunista e é petista, e, portanto, trai a pátria porque se dobra interesse, sei lá, de Moscou, que nem existe mais. Todo mundo que rompeu com Bolsonaro no processo virou comunista, virou traidor da pátria também, né? Uma certa isentosfera, como eles chamam. Algumas pessoas de direita que não são da direita verdadeira, da direita true, como eles chamam também. Então, Joyce Hasselman, Gustavo Bebiano, o próprio Santos Cruz, Nando Moura, que é aquele youtuber, Felipe Moura Brasil. Tem infinitas situações de gente que foi exilada do bolsonarismo porque discordou pontualmente do Bolsonaro aqui e ali. E esse é um dos efeitos mais perniciosos, eu diria, Letícia, desse antipluralismo, dessa ficção que é postular o país como se fosse um país homogêneo.
de cristãos de bem, armados e conservadores, enquanto qualquer pessoa que seja LGBT, progressista, negra, mulher, etc., está errado, está contra o país. Né? A própria apropriação dos símbolos nacionais é muito sintomática nesse sentido. Né? Então, eu acho que esse é o problema que a gente tem e que na Venezuela a gente viu também. Né? Toda oposição ao Chávez era traição à pátria. Teve gente que foi exilada mesmo, gente que foi presa por um suposto crime contra a pátria. O problema é quem é que vai julgar o suposto crime contra a pátria se a própria justiça e o judiciário estão aparelhados pelo presidente que está ali? São cooptados. Então, é uma situação muito complicada. De novo, eu não acho que a gente tenha potencial para virar Venezuela, mas as táticas são muito parecidas e é isso que deve chamar a nossa atenção. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você, Letícia. Casa, muito obrigada. Foi um prazer, Fernanda. Obrigado. Mais uma vez, é um prazer enorme trabalhar com você. Vou inventar outras coisas para fazermos por favor. Juntos. Queria agradecer a audiência. Depois eu vou disponibilizar o vídeo. Queria agradecer a todos em nome da FGV Energia. Mais uma vez, obrigada, Guilherme. Gente, boa noite. Obrigado a todos, Fernanda. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Tchau, Elisa. Tchau, Letícia. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.